A Ana Flávia Almeida, ela é professora titular do curso de Medicina da FAMINAS e ela é pesquisadora da Fundação Cristiano Varela e um Hospital do Câncer de Muriaé, aqui em Minas Gerais. Ela é farmacêutica pela Newton Paiva, com mestrado e doutorado pelo PPG Fisfara, que é o nosso programa de pós-graduação. Em parte do doutorado, ela realizou um período fora, né, no laboratório de nocicepção da Faculdade de Medicina da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E agora eu passo a palavra para você. Fique à vontade. Então, vamos lá. Obrigada aí pela apresentação. Eu quero agradecer à professora Silvia pelo convite. É sempre muito bom resgatar essas memórias, né? Então, fiquei muito feliz por ter lembrado de mim. E então, eu fiz uma apresentação só para me situar mesmo, né, cronologicamente, aí na minha fala. Então, o objetivo era falar um pouco, né, o que a FISPAR proporcionou na minha vida em relação aos cargos, né, que tenho atualmente. Então, eu pensei em falar da FISPAR até a docência e gestão. Mas, obviamente, antes de falar aí da pós-graduação, eu vou falar um pouquinho sobre mim e contar como que eu cheguei na pós-graduação e até o meu cargo hoje. Então, eu sou, como o César mencionou, eu sou farmacêutica, eu sou de uma família, né, de três filhas, e eu sou do norte de Minas Gerais, então eu sei aí que vários participantes do curso de verão são de vários lugares do país. Já tive a oportunidade de organizar o curso de verão, era sempre uma experiência muito rica. E eu, desde mais nova, eu gostaria, sempre quis ser professora. E aí sempre vinha aquela coisa, né, ali por parte dos pais, obviamente, né, como todos sabem, com essa questão profissional, de reconhecimento, né, de conquistas aí econômicas, financeiras. Mas eu sei que eu gostava muito de dar aulas, desde pequena eu gostei de estudar com um quadro, e aí eu queria fazer algo que eu pudesse dar aula. E gostava muito de matemática e de química, e aí acho que com isso surgiu o interesse em fazer a faculdade de farmácia, e eu imaginava que eu seria farmacêutica, poderia dar aula e também poderia trabalhar como farmacêutica de análises clínicas. Para minha surpresa, no primeiro período do curso de farmácia, que eu tive disciplinas, né, que lidavam ali com microscópio, com lâmina, depois eu tive uma disciplina de análises clínicas, eu descobri que eu não queria mesmo isso. Então, no meu segundo período do curso de farmácia, eu tive a grata felicidade de conhecer a professora de farmacologia, a professora Yara Alvarenga, e a Yara, gente, era uma pessoa que não era assim muito fácil enquanto professora. Eu posso falar isso abertamente, porque hoje ela é uma grande amiga. Mas era aquela pessoa que me trazia muita admiração. Então eu ficava impressionada com o quanto que ela sabia. Então, no segundo período da faculdade de farmácia, eu me vi fazendo, querendo, né, com o desejo de fazer um mestrado na área de farmacologia. E como o César mencionou, eu fiz graduação em uma instituição privada de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte mesmo, que é o Centro Universitário Newton Paiva. E a Newton era uma faculdade boa, era uma faculdade reconhecida, né? Tinha alguns professores aí da faculdade de farmácia que, quando se aposentaram, né, quando afastaram da UFMG, foram montar o curso. Então, era uma faculdade que tinha nome, mas era sempre aquela coisa, né? Será que uma pós-graduação em uma universidade pública vai abrir as portas, né, para quem está vindo de uma privada? Então, esse era o grande medo. E aí eu sei que na graduação em farmácia eu já tinha esse desejo, né, de fazer mestrado em farmacologia, e aí eu procurei essa professora para fazer um projeto de iniciação. Era um projeto de iniciação bem diferente aí, talvez, né, da universidade pública, porque não era exatamente ali para bancada, trabalhar com camundongos, nada disso. Era um projeto para avaliar ações judiciais em que os pacientes entram, né, contra o Estado para pleitear medicamentos de alto custo. Então, às vezes, o paciente tem uma doença muito séria, muito grave, e o tratamento custa R$ 1 milhão, e, obviamente, essa medicação não está contemplada, né, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais pelo Sistema Único de Saúde. Então, o paciente ele entrava na justiça para requerer a medicação e entrava via judicialmente. Então, durante a iniciação, eu trabalhei na Secretaria do Estado de Saúde fazendo isso.
E aí lá era muito legal porque a gente trabalhava justamente com as ações que eram interpostas e avaliava, assim, a Iara trabalhava dando um parecer do Estado sobre isso. Ah, o medicamento que você está procurando, vou dar um exemplo aqui qualquer, é o clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário. No SUS eu não tenho esse, mas eu tenho ácido acetil salicílico. Serve, então ficava como se fosse ali tentando, né, colocar as opções que tinha no SUS. E claro, muitas ações, né, só servia realmente o clopidogrel, mas muitos o paciente se beneficiaria de um AS, né? Então existia ali por trás um lobby também, né, por parte da indústria farmacêutica. E aí durante esse período eu passei a gostar ainda mais de farmaco, que eu realmente estava estudando ali a fundo, e aquela admiração pela professora de farmacologia, ela só crescia, porque eu pensava, meu Deus, como que essa mulher sabe desse tanto? Para mim era um poço de conhecimento. E aí, como eu já estava na Secretaria Estadual de Saúde e trabalhava, né, numa área de serviço saúde pública, como iniciação, depois fiz estágio, me perguntaram se eu tinha interesse em continuar na secretaria, e aí a minha grande perda, adivinha qual que era? Que eu ia esquecer a farmacologia. Então, eu teria que estudar epidemiologia, alguma coisa do tipo, nada contra quem gosta de epidemia, mas não era o meu foco. E aí, assim, eu sei que eu terminei a graduação e fui estudar para o mestrado, e aí começa-se toda uma busca, né, para tentar entrar dentro da fisiologia e farmacologia da UFMG. E como eu não estudei na graduação, aí eu tive um pouco de dificuldade, mas eu tinha tanto desejo de fazer pós-graduação, eu sabia tanto que eu queria mestrado em farmacologia, que eu bati de porta em porta. Alguns disseram não, mas outros disseram sim. E sou muito grata a esse sim que eu ouvi. Então, aí começa o meu mestrado em farmacologia. Então, o meu mestrado em farmacologia foi na área de psicofarmacologia. Então, uma área assim que eu sou encantada, alucinada. É a coisa que eu mais amo fazer de tudo que está atribuído a mim profissionalmente é estudar psicofarmacologia. Eu tenho uma paixão pela área e fiz o mestrado, então, e o doutorado, ambos no laboratório de neuropsicofarmacologia, com a professora Daniele Aguiar e com o professor Fabrício Moreira. E aí eu estudei sobre o sistema canabinoide, né? Então, como que o sistema canabinoide ele modulava respostas de ansiedade, respostas de depressão, usando para isso modelos animais. E durante o meu doutorado, o Brasil tinha um programa de pós-graduação, um programa de doutorado sanduíche, que vocês já devem ter ouvido falar, era o Ciências Sem Fronteiras. Então, na época, gente, tinha muita bolsa, muita mesmo. E eu consegui uma bolsa para ir para a Inglaterra, onde eu fiquei 9 meses na Universidade de Nottingham. É uma universidade muito bem conceituada, e Nottingham é uma cidade que tem um baixo desenvolvimento dentro da Inglaterra, mas o baixo desenvolvimento dentro da Inglaterra já estava muito acima, né, de todas as minhas expectativas. Então, quando você tem a oportunidade de viver a experiência da ciência em um país fora, é muito legal. Mas só fora que é legal, não. Sem sombra de dúvidas, dentro da UFMG é muito mais legal. Porque fora, o que que é legal? Se você quer trabalhar com um anticorpo, algo do tipo, ou com uma droga, as coisas chegam mais fácil. Talvez a burocracia seja menor, mas com a quantidade de recursos humanos que nós temos na UFMG, a gente pode fazer coisas muito além. Embora tenha sido uma experiência muito grata, os ensinamentos que o meu convívio de laboratório dentro da UFMG me propiciou são indiscutíveis. Então, às vezes, faltava de um lado um anticorpo que não chegava a tempo no Brasil, e lá fora chegava, mas o acompanhamento, a discussão dentro de um laboratório, a vivência dentro de um laboratório, partilhar ali resultados positivos, negativos, sem sombra de dúvida, isso é impagável e isso aconteceu de fato dentro da UFMG. Claro que quando você sai do seu país, né, você tem vários outros aprendizados, não só profissionais, tem muito aprendizado pessoal. Então é uma ótima, foi
conquista, no meu ponto de vista, e muito gratificante. E isso só foi possível porque eu já estava inserida, né, em um programa de pós-graduação e de doutorado, que era CAP7. Então, eu já vinha também de uma universidade que era muito reconhecida. Então, esse foi o meu doutorado de sanduíche. E aí eu voltei para o Brasil, defendi o doutorado, e aí vem o grande aperto que todo mundo que faz mestrado e doutorado passa, que é o depois. Porque quando você faz mestrado, em média, 2 anos, doutorado, 4. Mas e o depois do doutorado? Para onde é que eu vou? Quem que vai me abrigar? Quem que vai me acolher? Vai ter bolsa, não vai ter bolsa? Fica aquele limbo que é o que todo mundo fala. Vou fazer pós-doc? Não vou? Vou para fora? Não vou? Como que fica a situação? É desesperador. Então, assim, a minha fala é só de incentivo, obviamente, mas ela traz uma realidade, porque ela é desesperadora no início, mas tudo vai se encaixando e tudo que você viveu começa mais do que nunca a participar diariamente da sua vida. Então, quando eu fui fazer o pós-doutorado, a professora Grace, do Núcleo de Neurociências, do Departamento de Fisiologia, tinha uma bolsa de pós-doutorado e ela abriu um processo seletivo e eu participei, era para trabalhar com eletrofisiologia. Foi assim, um grande medo, porque eu não tinha experiência, né, com eletrofisiologia, mas também foi uma oportunidade ímpar que eu abracei. Eu adoro desafios e isso é o que me move. E aí, naquele pós-doutorado, foi exatamente isso. E o núcleo de neurociências era um núcleo muito grande, com muitos alunos, muitos professores. Então, a gente tinha muitos contatos, noção de muitas linhas de pesquisa, de várias coisas, e isso sempre era muito bem trabalhado nos seminários e journal clubs que tinham na época. E aí, quando eu já estava no segundo ano de pós-doutorado, eu tentei um concurso na Universidade Federal de Goiás e fiquei em segundo lugar e só tinha uma vaga para professor de farmacologia. Não foi fácil, obviamente, a minha diferença para o primeiro candidato foi de 14 décimos, mas tudo isso faz parte de um processo de aprendizado. E durante esse concurso, o candidato que foi aprovado era um colega da pós-graduação também na fisiologia e farmacologia, ou seja, isso mostrava que a pós-graduação tinha de fato nos preparado, contribuído com a nossa formação para prestar um concurso público. E uma das coisas que eu sou muito grata à pós-graduação é a disponibilidade dos professores. Eu lembro que no mestrado a gente criou um grupo de apoio didático e a gente, a cada 15 dias, montava umas aulas, como se fossem aulas de concurso, para ver, para ir criando experiência aí, né, para quando chegasse a nossa vez de fazer concurso. Eu lembro que sempre os professores da farmacologia estavam muito dispostos a nos dar um feedback. Então, eles assistiam a aula, faziam comentários, criticavam, né, de forma positiva, mas foi um período de muito, muito aprendizado. E outra coisa que eu sou extremamente grata é porque eles sempre incentivaram a participação em congressos. Quando eles não podiam ir, eles incentivavam a nossa ida, mas muitas vezes eles foram. Além disso, incentivava a participação de projetos, né, como, por exemplo, o curso de verão, que aconteceu, a organização da FESBinha, que acontece todo ano, né, que é a mostra dos trabalhos da instituição, do programa. Então, isso também era muito, muito legal. E fora, gente, que você lê o trabalho de alguém, ou alguém de fora da UFMG comenta sobre um trabalho de um pesquisador, e você tem a honra de estar trabalhando com aquele pesquisador. Então, isso é muito, muito gratificante. E além desse concurso da Federal de Goiás, eu fiz outros concursos e não fui aprovada em universidades públicas. E como eu comecei a minha fala falando, que eu sempre fiz concurso para professora substituta na Federal de Ouro Preto, fui professora substituta, então, do curso de Fisiologia em 2019, do curso de Medicina e outro da área da saúde, professora de Fisiologia. E aí, em 2019, quando eu já estava, acho que com 5 anos de pós-doc aproximadamente, depois da professora Grace, eu fui fazer pós-doc com a professora Maria José Campanoli no laboratório de hipertensão. E lá no laboratório de hipertensão, infelizmente veio a pandemia, então eu não tive muito contato dentro do próprio laboratório,
Mas durante aí o mestrado e doutorado eu já desenvolvia projetos paralelos com o sistema renina-angiotensina, com a angiotensina 1 a 7, né? Em modelos comportamentais, né? Então, de ansiedade, de depressão. E tentei outros concursos, mas não fui aí aprovada. Mas eu sabia que eu estava preparada, né? Talvez fosse ali uma questão de tempo, né? De talvez permanecer mais tempo dentro da UFMG ou de uma outra universidade que tivesse pesquisa de fato de ponta, que era o que o programa proporciona, né? Mas foi muito grata toda essa experiência, esses vários anos ali dentro da UFMG. E aí, quando eu comecei a dar aula em faculdade particular, é, eu já gostava de dar aula. Então, para mim, nunca foi sacrifício dar 30 horas aula em uma semana, porque eu gostava disso. Gostava, gosto, na verdade, disso. E gosto também da pesquisa. Então, alguém pode perguntar assim: ah, mas quando você vai para a universidade pública não tem pesquisa? Tem pesquisa, basta você fazer. Claro que não tem um biotério, não tem um laboratório com HPLC, não vai ter um labirinto em cruz elevado, não vai ter um microscópio de última geração para você fazer um confocal, não vai ter isso. Mas você pode pesquisar de outras formas, né? Então, foi quando eu vim trabalhar na Faminas, que é minha faculdade atual. E aí eu entrei na Faminas para dar aula para o curso de medicina, dar aula de farmacologia, que é a minha formação. E os primeiros meses, vou confessar, não era fácil, porque uma coisa é você saber o conteúdo, outra coisa é você passar, e a outra coisa mais ainda é dominar uma turma, né? Mas, como eu queria muito, obviamente, você se dedica e tudo aquilo que se propõe a fazer muito bem, ele acaba dando certo, né? Então, comecei a dar aula na Faminas, paralelo a isso, eu dava aula em pós-graduação, né? Curso de especialização em outras faculdades de Minas Gerais. E aí, na Faminas, eu fiquei dando aula estou dando aula desde 2019, e quando foi em 2022, eu passei a fazer parte outro, de um outro grupo, né? Tive um outro cargo, que era orientador de metodologias ativas, que era um cargo mais administrativo. Fiquei nesse cargo uns 2 anos. E, paralelo a isso, eu ainda fui selecionada para o cargo de coordenadora de núcleo de ciências básicas. Então, para vocês terem uma ideia, o curso de medicina, ele... Já estou acabando minha fala, tá? O curso de medicina, ele é dividido em vários núcleos, e dentro da medicina existe o núcleo de ciências básicas, o núcleo da pediatria, de saúde da criança, e eu, então, me tornei coordenadora nesse núcleo. Como que uma pessoa sai de uma área básica de bancada, de pesquisa de camundongo, e chega a ter um cargo de gestão? Gente, não sei. Ah, talvez o que eu vejo, como que eu cheguei aqui, foi trabalhando muito. E dentro da pós-graduação, existem líderes natos que lhe permitem aprender muito com eles. Quando um orientador te fala, olha, isso aqui é para ser entregue em tal prazo, esse resultado não é isso, você está interpretando errado, quando existe um conflito até mesmo entre orientadores, tudo isso já te permite ser um gestor. Não talvez aí o melhor, mas você já vai criando ali um conhecimento sobre isso. E dentro de um laboratório, a professora Grace sempre falava que eu tinha muito perfil de liderança. E era uma área, obviamente, que eu gostava. E quando foi aí no ano passado, eu assumi o cargo de coordenadora de educação médica. Então, dentro da medicina, eu tenho um cargo voltado aí, de fato, para implementar, né, as novas disciplinas da matriz, organizar, alinhar planos de ensino com professores. Então, atualmente, eu sou professora de farmacologia, mas tenho um cargo aí voltado para a educação médica, para a formação médica. E, paralelo a isso, eu continuo fazendo pesquisa, mas aí, obviamente, como eu mencionei, né, não são pesquisas com animais, são pesquisas que às vezes eu quero avaliar o perfil do uso de medicamentos na unidade de saúde, mas não deixa de ser uma pesquisa, não deixa de ter sua relevância. E eu só sei fazer pesquisa, gente, qualquer que seja, porque a UFMG me ensinou, porque o programa de pós-graduação me ensinou.
Isso é impagável, isso não tem preço. O ano retrasado, eu e uma outra professora daqui submetemos um projeto de empreendedorismo e inovação. Nós nunca fomos empreendedoras, nós nunca inovamos em nada, mas, gente, nós tínhamos um currículo que a pós-graduação nos permitiu. Nós fizemos diversos projetos, publicamos muito, tínhamos publicações em boas revistas, estávamos sempre alinhados com outros projetos paralelos ao nosso. E um currículo, gente, ele nunca vai ser desmerecido. Pode ser que eu não, em momento nenhum, eu tenha chegado ali no berço, tenha nascido no berço da inovação, mas eu trabalhei com pessoas que tinham um conhecimento sobre inovação e o que a pesquisa me proporciona de raciocínio, de ideias, tudo isso contribui sem dúvida para qualquer área que eu escolha aí na vida. Então, o que de fato a pós-graduação me proporcionou para que eu chegasse até aqui onde eu estou? Aprendizado. A pós-graduação, ela é uma escola de vida, de vida. Não tem um dia que eu não pare e penso, nossa, eu lembro disso na UFMG. Eu não estou falando de técnica, eu não estou falando de cirurgia estereotáxica, eu não estou falando nada disso. Estou falando de vivência, de gestão de conflitos, de amadurecimento, de olhar crítico, saber a hora de se posicionar, de não se posicionar. Então, não é só sobre habilidades técnicas ou sobre matriz curricular, não, é sobre vida, sobre um ser humano melhor e uma visão sobre o que você pode proporcionar à comunidade. Quantas palestras eu já não fui, nunca cobrei R$ 1 de nada, porque eu sinto que eu tenho esse dever também para a sociedade, já que todo esse tempo, né, eu fui bolsista e muito grata aí por todas as oportunidades, mas eu não consigo enumerar de fato, olha, eu só estou aqui por exatamente isso. Não, eu estou aqui por tudo que a pós-graduação em fisiologia e farmacologia me ensinou. Então, era isso aí que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, Ana Flávia. Muito esclarecedor. Eu, por exemplo, prestei super atenção, adorei as dicas que você deu. Isso realmente é uma preocupação nossa. Pessoal, eu entendo que já tenham perguntas aí, né? Mas a gente vai guardar um pouco essas perguntas. Vocês podem até colocar no chat já, mas a gente vai discutir elas na hora que todas as profissionais se apresentarem, viu? Muito obrigado. Nayara, você quer ir logo em seguida? Sim, posso ir. Perfeito. Já também dar Compartilhar. as boas-vindas à Paola, que chegou agorinha. Se você não se importar, Paula, de apresentar depois a Nayara, Oi, gente, boa tarde. Demorei um pouquinho, mas cheguei. Não tem seja problema nenhum, bem-vinda. não. Nayara pode apresentar na minha frente, sem problema. Perfeito, Paola, maravilha. Oi, tudo bem? Quanto tudo. tempo não vejo vocês? Só Foi pelo cada um para um Instagram. canto. Só pelo Instagram. Bom, tá a tela aí? Tá tudo certo? Sim. Tá aparecendo sim, aí só colocar no modo de apresentação. Já pus, não foi, não? Não, não apareceu. E agora? Não, não tá indo. Deixa eu ver se. Ô, gente, tinha uma aluna minha que queria ver se vocês pudessem só aprovar a entrada dela. Qual que é o nome dela, perdão? Isso. Como é? Ana Beatriz. Ah, ok. Pede ela para tentar entrar de novo, por favor. Que aí eu vejo se eu consigo aprovar ela aqui. Tá. Foi para apresentação? Não tá. No meu Tenta dar computador, um alt no meu tab, computador, talvez. tenta dar o quê? Um alt tab, talvez ela esteja abrindo em segundo plano. Eu vou parar de compartilhar e vou de novo. Perfeito.
Então, realmente não está abrindo o modo de apresentação. Que coisa, hein? E se eu aumentar muito o zoom, fica quase uma apresentação, né? Porque assim, não sei o que pode ser que Aham, eu entro aqui. Para mim, tá como apresentação, sabe? sim. Às vezes. É, às Para mim, vezes tá como apresentação. pode New fazer Share, alguma coisa. Whiteboard, Screen. Ah, deixa eu tentar apresentar screen ao invés do PowerPoint. Aí, ó, agora apareceu. Agora foi? Perfeito, ótimo. Então, não apareceu a solicitação da sua aluna ainda. Ah, tá bom. Talvez ela tenha desistido. Perfeito. É, então, pessoal, agora vai ser a vez da professora Nayara Aquino de apresentar. Ela é professora da USP, vinculada ao programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular. Ela é biomédica pelo FUMEC, possui mestrado e doutorado pelo PPG-FISFAR e parte desse doutorado ela desenvolveu na Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Atualmente ela realiza pesquisas na área de neuroendocrinologia da reprodução, com ênfase no controle da secreção de hormônios reprodutivos e síndrome dos ovários policísticos. Então, com isso, eu te passo a palavra, Nayara. Obrigado novamente por aceitar nosso convite. Obrigada. Eu queria começar agradecendo à comissão pelo convite. É sempre um prazer retornar ao programa de pós-graduação. Eu tenho muito carinho pelo programa, né? Então, toda vez que eu preciso retornar ao FMG, eu estava aí há pouco tempo para uma banca, ou quando eu recebo convite do curso, é sempre um prazer. Então, queria agradecer à comissão, agradecer à Silvia pelo convite, e vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui. É, Eita, noite, agora não está passando o slide. Aí, agora passou. Então, como já foi falado, eu sou biomédica, eu me formei em 2010 pela FUMEC, aí em BH. Em 2013, eu concluí o mestrado em Ciências Fisiológicas pelo Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG, sob a orientação do professor Rafael Chafka. Em 2017, eu concluí o doutorado e eu fiz uma parte do doutorado na University of Otago, na Nova Zelândia, com o professor Dave Grattan, que é uma referência no controle da secreção de prolactina. Então, vocês já conseguem perceber que toda a minha trajetória foi voltada para essa parte de endocrinologia e também de neuroendocrinologia. Em 2018, eu fui aprovada no concurso público e atuei como professora substituta do Departamento de Biofísica, de Fisiologia e Biofísica e da UFMG, e também atuei como professora da biomedicina do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, aí em BH. Em 2019, eu fiz um pós-doutorado aí pela UFMG, como a bolsa PNPD CAPES. Em 2020, eu fiz outro pós-doutorado aí na UFMG também, como a bolsa PDJ, de pós-doutorado júnior do CNPq. Em 2019, eu continuei trabalhando com o professor Rafael. Em 2020, eu trabalhei com a professora Adelina. E aí, em 2019, eu fiz inscrição para um concurso na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, da Universidade de São Paulo, e esse concurso foi suspenso por conta da pandemia. Então, quando foi em 2022, eles chamaram de volta, reabriram o certame, chamaram de volta, eu prestei esse concurso e fui aprovada. Então, atualmente eu atuo como professora doutora da EASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo. Isso desde 2022. Bom,
Para a gente falar um pouquinho sobre a trajetória, a minha trajetória e minha área de pesquisa, eu separei dois artigos que foram muito relevantes e que me levaram a construir o que eu construí hoje para mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui, que foi o primeiro artigo que eu publiquei como primeira autora lá em 2016. Ele foi publicado no Journal of Neuroendocrinology, ele foi capa dessa publicação. As imunos que a gente fez foram capas. Então, eu me lembro ainda do gostinho, né, do sentimento de publicar o primeiro artigo como primeira autora. A gente trabalhou os efeitos que o tamoxifen tem. O tamoxifen é um modulador seletivo do receptor de estrógeno, sobre neurônios hipotalâmicos e sobre o controle que o estradiol exerce sobre a secreção de LH e também sobre a secreção de prolactina. Essa é uma parte dos resultados do meu mestrado. E outra parte dos resultados do meu mestrado a gente publicou nesse artigo aqui. Esse artigo é um artigo em que eu comecei a trabalhar com uma linha de pesquisa que quem já viu as apresentações do Rafael e dos alunos dele já deve ter visto alguma coisa, que é sobre a quispeptina. A quispeptina é um regulador-chave do eixo reprodutivo e ela atua no controle da secreção de LH e de GnRH e de LH. Mas o Rafael iniciou em 2010 uma linha de pesquisa relacionando a secreção de quispeptina ao controle da secreção de prolactina também. Então, nesse trabalho de 2010, eu mostrei, de 2017, eu mostrei que a quispeptina, ela estimula a secreção de prolactina, e esse efeito é dependente do receptor para estrógeno alfa, e também é potencializado pela ação da progesterona. Esse trabalho, ele recebeu um prêmio como um dos 12 trabalhos mais influentes e de alto impacto publicado por mulheres na área de endocrinologia no ano de 2019, um issue temático do ano de 2019. Ele foi escolhido, então, pela Endocrine Society, foi uma indicação anônima, a gente não sabe quem fez a indicação, mas foi escolhido pela comissão como um dos 12 trabalhos de maior impacto publicado por mulheres na área de endocrinologia. Eu estou mostrando isso para vocês porque aqui começa um pouco uma mudança de mentalidade, que é a gente adquirir confiança, sabe? Porque a gente tende a ter uma síndrome do impostor muito grande durante a pós-graduação e duvidar das nossas habilidades, do nosso currículo. Então, aqui começa algumas coisas que vai dando um pouco de confiança para a gente, né? A pessoa que fez essa indicação aqui, que está nesse quadro vermelho, ela falou, a primeira autora desse paper, era uma estudante de doutorado quando escreveu ele, e esse trabalho que ela caracteriza uma função pouco conhecida da quispeptina, que contribui para o controle da secreção de prolactina. Esse trabalho evidencia que essa população de neurônios tem uma função muito mais ampla do que a gente conhecia até então. Então, foi muito legal, gravei podcast para a Endocrine Society, e entrou nessa publicação temática, Women in Endocrinology 2019. Nesse tempo em que eu estive lá na Nova Zelândia e também acompanhando a literatura, eu comecei a ver que tinham muitos artigos relacionando a síndrome dos ovários policísticos às alterações neurais e neuroendócrinas. E essa me pareceu uma área de trabalho muito interessante. Lá na Nova Zelândia, tem um grupo muito forte trabalhando com isso, que era o grupo da professora Rebecca Campbell, e aí hoje já tem outras pessoas trabalhando com essa área. Mas eu decidi investigar isso aqui no meu pós-doutorado. Então, a síndrome dos ovários policísticos
ela é uma síndrome que, embora tenha sido descrita em 1935, só em 1990 ela foi incluída pela OMS como uma das desordens de disfunção ovariana e ela recebeu um CID, uma classificação internacional de doença que promove um reconhecimento e etc. Entretanto, até hoje, os tratamentos que a gente tem para a síndrome dos ovários policísticos são off-label. Eles não foram criados para a síndrome dos ovários policísticos, mas eles servem. Então, pílulas anticoncepcionais, hipoglicemiantes orais, eles servem para PCOS, né, que é a sigla de síndrome dos ovários policísticos, mas não são específicos. Isso dificulta muito o tratamento. E por que a gente tem essa dificuldade de tratamento? Porque a gente não conhece a causa da PCOS. Não se sabe o que causa, então isso dificulta muito o tratamento. Mas em 2018, sai um artigo que abriu muito a nossa perspectiva sobre o que estava acontecendo aqui. Porque fica muito óbvio a gente pensar que a origem da síndrome dos ovários policísticos são os ovários. Mas esse artigo mostrou que a origem pode estar no cérebro. Quando você deletava receptores de andrógeno, e os andrógenos são os principais achados em mulheres com PCOS, quando você deletava o receptor de andrógeno do cérebro, você impedia que os camundongos desenvolvessem PCOS. Mas quando você deletava do ovário, não fazia diferença. Então, eu escrevi um projeto de pós-doutorado, tendo em vista que essas mulheres com PCOS têm alterações na secreção de LH, e esses neurônios quispeptinéticos que eu trabalhava são controladores da secreção de LH. E aí eu decidi pesquisar se esses neurônios participariam dessas alterações da pulsatilidade de LH na PCOS. A gente teve alguns resultados interessantes, que não dá para a gente abordar aqui, mostrando que, de fato, eles participam da pulsatilidade, mas o fato é que eu submeti esse projeto ao CNPq, e aí a gente aprovou a Bolsa de Pós-Doutorado Júnior, que foi o que financiou o meu pós-doutorado, e eu submeti também, em parceria com o professor Rafael, nós submetemos esse projeto à British Society for Neuroendocrinology, que é a BSN, e a gente aprovou um grant, um valor para financiar aqui as pesquisas. Então, os mais antigos do programa, essa pessoa que ficava aí no site do programa um tempo atrás era eu, a fotinho aí falando que a gente aprovou esse projeto na BSN. Então, depois de fazer isso tudo, eu prestei o concurso na EASH e eu fui aprovada. A EASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, ela fica no campus da USP Leste, que fica na zona leste de São Paulo. Não é o campus da USP Butantã, que fica ali na zona oeste. É uma escola que foi criada para atender a zona leste. Aqui em São Paulo, gente, quando a gente fala de zonas, é como se fossem cidades diferentes, sabe? É tudo muito distante. Então, ela foi criada para atender a região da Zona Leste de São Paulo. Eu ministro lá disciplinas de graduação, então, ministro disciplinas nos cursos de Educação Física, Biotecnologia e Obstetrícia. E eu também ingressei no programa de pós-graduação multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular, o programa que a gente tem na unidade, e eu integro o grupo de estudos em endocrinologia e metabolismo, junto com a professora Ana Karenina Azevedo Martins e a professora Fabiana Evangelista, aqui na EASH. No ano passado, eu submeti um projeto que teve aqui de estrutura de espaço físico, que foi aprovado, então atualmente eu tenho o meu laboratório de neuroendocrinologia da reprodução, e esses são os alunos que estão trabalhando lá atualmente. Então, eu tenho 2 alunos de mestrado, que é o Anderson e a Bruna, e 3 alunos de iniciação científica, que é o João Vitor, a Ana Beatrice e a Renata. A gente tem desenvolvido alguns trabalhos também nessa área de síndrome dos ovários policísticos e metabolismo, também controle de secreção de hormônios reprodutivos, ainda inicial, né, um grupo que a gente está começando, mas a gente já tem tido progressos muito interessantes.
E, de fato, a formação que a gente teve aí no programa, né, a formação que eu tive aí no programa de pós-graduação, me deu base para que a gente consiga realizar, para que eu consiga realizar a coordenação desses processos, do laboratório, dos grupos de pesquisa e essas coisas assim. Então, queria deixar aqui meu agradecimento, agradecimento à universidade, às agências de fomento que têm participado das pesquisas aqui na USP, e também deixar meu e-mail, caso alguém queira me escrever, caso alguém tenha interesse na área, caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigada, gente. Perfeito, obrigado, Nayara. Mais uma vez, muito esclarecedor. É sempre bom a gente ver assim, trajetórias que abrem opções para a gente, né? Para a gente não perder esse horizonte mesmo. Então, agradeço demais pela apresentação. E agora, né, a nossa última participante, a pesquisadora Paula Fernandes. Paula, Oi, gente, estou aqui. Só um momento. perfeito. Você tem que me dar o acesso para eu compartilhar? Não Não, precisa, né? só compartilhar. Tá. Peraí que eu apanho um pouco no Zoom. Tranquilo. Precisa de acostumar mesmo, normal. Não tem costume de usar o Zoom, então tenha Obrigada, Paola, paciência. Nayara, Ana Flávia. Eu também apanho, viu? De manhã eu estava doidinha com esse tanto. A gente vê esse tantão de rosto aqui, janela, não sabe onde que pega. Né? Obrigada, viu? Nossa, eu custei a entrar porque estava pedindo uma atualização no meu computador, aí eu acabei entrando no computador da empresa, mas deu certo. Coitada. Obrigada, Melhor do que gente. entrar pelo celular, porque aí não teria como eu colocar a apresentação. Verdade. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, né? Quero agradecer também pelo convite. Fiquei muito feliz, porque eu tenho um carinho muito especial pelo programa, pela professora Silvia, pelas meninas que estão aqui, né? A Nayara, a Ana Flávia, a gente conviveu. Então, muito bom estar de volta para falar um pouquinho da minha trajetória, né? Que foi bem diferente das meninas. Eu não fui para o lado da licenciatura. Eu fiz uma transição de carreira para pesquisa clínica, então eu fiz uma apresentação bem rápida para não ser tão prolixa e direta ao ponto. Bom, eu sou formada em ciências Rapidinho. biológicas. Desculpa Aham, interromper, Paulo, mas você tá compartilhando? tô. É Vocês não porque estão não vendo? apareceu pra gente, não. Vocês estão vendo o quê? As câmeras só. Nada, nada? Nada. Ai, meu Deus do céu. Só um minuto. E agora? Agora Acho que deve estar tá carregando, mas acho que carregando vai. isso. Oi? Aí, tá na parte de edição de slides, não foi a Deixa apresentação eu em si. colocar no modo apresentação para ver se Aí, vai. acho que vai. Aí, foi. Foi? Sim, Beleza. Bom, ótimo. então, como eu ia dizendo, eu sou formada em ciências biológicas, né? Me formei no Centro Universitário de Formiga, que é a universidade aqui da minha cidade natal, de Formiga, onde eu moro atualmente. E minha primeira experiência, meu primeiro contato com ciência foi justamente na graduação, quando eu fiz iniciação científica em 2012 com o professor Júnior. E foi o primeiro momento assim que eu me vi trabalhando com ciência, né? Porque até então era uma coisa muito fora da minha realidade. Então foi um divisor de águas na minha vida. E durante a minha iniciação científica, eu trabalhei analisando alguns dados do doutorado do meu orientador, que também veio do PGFSFAR, sobre os efeitos da fosforilação do transportador de acetilcolina em células PC12. E a partir daí eu tive essa ambição, né, de ingressar no mestrado
e comecei a tentar, né, fazer as provas para tentar fazer o mestrado no PG-FSFAR. Tive um hiato aí antes de entrar no mestrado, em que eu dei aula de ciências na rede municipal da minha cidade, em 2013, 2014. Foi uma experiência ótima, porque eu entendi que eu não levo jeito para dar aula para adolescente. E aí, a partir desse momento, eu falei, não, eu quero ser professora universitária, porque eu gostava de dar aula, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas a única possibilidade de eu chegar a dar aula numa universidade seria através da pós-graduação, né? Então, em 2015, eu ingressei no mestrado no PG-FSFAR, terminei o mestrado em 2017. Em 2018, eu já entrei no doutorado e finalizei o doutorado em 2022. E durante tanto o mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei no laboratório de endocrinologia e metabolismo, o mesmo laboratório que a Nayara trabalhou, mas sob orientação da professora Maristela Polettini, que talvez vocês já tenham tido o prazer de conhecê-la. O grupo da professora Maristela trabalha com um relógio biológico em mamíferos, né? Estuda o funcionamento do relógio biológico em roedores. E no meu trabalho de mestrado e doutorado, eu estudei os efeitos do isolamento social sobre o funcionamento do relógio biológico em camundongos. E em 2021 a gente publicou parte desses resultados, que foi uma coisa bem legal, né? Como a Nayara falou, a gente lembra até hoje da emoção de publicar o primeiro artigo como primeira autora. Então foi uma etapa muito legal. E, bom, como eu disse, eu queria, a minha intenção, né, ao fazer mestrado, além de trabalhar como cientista, fazer ciência, porque durante a minha iniciação científica eu não tive experiência com bancada, né? Eu trabalhei apenas com análise de dados. Então eu tinha essa ambição, essa vontade de estar na bancada, né, fazendo os experimentos. E isso foi uma coisa assim muito legal, né? A gente aprende muitas técnicas, a gente fica experiente, né? Vira quase que uma referência nas técnicas que a gente desenvolve. Mas ao longo dessa trajetória entre mestrado e doutorado, eu fui mudando um pouco o meu pensamento em relação a ir para o lado da licenciatura. Eu já não sabia muito bem o que eu queria, eu sabia que eu adorava fazer ciência, mas eu não sabia se eu realmente queria ser professora pesquisadora. Mas aí no finalzinho do meu doutorado, eu tive uma oportunidade incrível de fazer um pós-doutorado na University of Alabama at Birmingham, nos Estados Unidos. E eu abracei essa oportunidade, fui para lá. Assim que eu terminei meu doutorado, eu fui em março para os Estados Unidos fazer o meu pós-doc no laboratório da professora Karen Gamble, que também trabalha com relógio circadiano, relógio biológico, mas no contexto de doenças neurodegenerativas, né? E no grant que eu fui contratada para trabalhar, a gente investigava especificamente os impactos no relógio circadiano em modelos de Alzheimer. E aí, nessa experiência do pós-doc, foi muito, muito interessante, porque a gente vê o quanto o doutor, né, é valorizado, principalmente fora do Brasil, a gente é tratado assim com muito respeito, né? E foi uma experiência muito legal, que eu tive acesso a aprender técnicas que eu nunca imaginei aprender, de cultura organotípica, trabalhei com modelos geneticamente modificados, foi uma experiência, assim, incrível. Mas foi um momento de muita reflexão para mim também a respeito do meu futuro profissional, né? Então, no meio desse turbilhão, eu decidi que eu queria mudar de carreira. Eu queria fazer uma transição e comecei a pesquisar, a conversar com pessoas que migraram da academia para a indústria. E eu não sei se as meninas compartilham da mesma percepção, mas durante a minha trajetória de mestrado, doutorado, eu tinha a sensação de que era muito difícil você sair da área acadêmica e ir para a indústria. Eram
raros os exemplos assim que a gente via. E então era uma coisa que eu nem cogitava. Mas aí eu comecei a conhecer algumas pessoas que fizeram esse movimento, né, que davam dicas, que, enfim, compartilhavam a experiência delas, né, nesse processo de transição de carreira. E aí eu decidi que eu iria perseguir esse caminho. E aí, dentre as várias possibilidades de carreira que a gente tem, porque, assim, o acadêmico, ele é preparado para tudo. Assim, hoje eu tenho essa noção que a gente é muito preparado, óbvio, para ser professor, para ser pesquisador, mas as habilidades que a gente desenvolve durante a pós-graduação, eu acho que ela abre margem para a gente fazer muita coisa. Então, por exemplo, no contexto da pesquisa clínica, então, a pesquisa clínica, né, acredito que todo mundo aqui tem uma ideia, mas de forma bem simplista, são estudos clínicos que são realizados em seres humanos para avaliar a eficácia e segurança de algum medicamento ou de alguma molécula, né? Então, o fluxo normalmente é uma molécula, um medicamento vai ser testado em células, em seguida em roedores, cobaias, e depois de muitos testes, esses medicamentos vão ser testados em seres humanos. E é aí que entra a pesquisa clínica. E muitas farmacêuticas contratam empresas que são as chamadas Clinical Research Organization, ou CROs, para desenvolver esses estudos clínicos, né? E essas empresas são muito bem compartimentalizadas, assim, muitos setores, né? Eu, por exemplo, sou incluída no setor de operações clínicas, mas a gente tem o setor de estatística, de análise de dados, de pagamentos, de recursos e assim por diante. Então, em 2023, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar esse universo, né, da pesquisa clínica e descobrir as possibilidades que tinham para nós acadêmicos dentro dessa área. E eu fiquei cerca de 6 meses estudando bastante, fazendo curso, conversando com muitas pessoas, fazendo muito networking. E em julho de 2023, eu consegui a minha vaga como Clinical Operations Assistant na Parexel, que é uma CRO da Carolina do Norte. É uma multinacional com sede em vários países do mundo. Aqui no Brasil, a sede fica em São Paulo. E, basicamente, hoje o que eu faço é dar suporte administrativo para os times dos estudos clínicos, o que não tem nada a ver com o que eu fazia na pós-graduação, né? É um trabalho bem mais administrativo mesmo. Só que eu acho muito interessante porque é uma outra perspectiva que eu tenho de fazer ciência, sabe? Eu tive essa experiência na bancada, que foi extremamente enriquecedora pessoalmente, profissionalmente, mas de um outro ponto de vista, né? Então, essa vaga é uma vaga de entrada, que eles chamam de entry level, e a partir dela você tem a possibilidade de desenvolver, né, de crescer profissionalmente dentro da empresa. Então, a gente pode subir para monitor de pesquisa, para líder de pesquisa. Então, existem várias ramificações assim que a gente pode seguir dentro da empresa ou até em outras CROs. E eu acho que a pós-graduação, igual eu falei antes, eu acho que ela prepara a gente para tudo, para qualquer caminho que a gente queira seguir. Porque quando eu comecei, né, essa trajetória, essa transição de carreira, eu fui percebendo o quantas habilidades a pós-graduação me permitiu desenvolver que hoje eu aplico no meu dia a dia. Então, a que a gente chama de soft skills, né? Que são aquelas habilidades que não são as habilidades tipo de bancada, de fazer uma imunistoquímica, um HPLC. São aquelas habilidades pessoais, né?
Então, por exemplo, gerenciamento de tempo, organização, que são coisas que a gente desenvolve naturalmente na pós-graduação, a gente precisa gerenciar o tempo, a gente precisa ser organizado para poder dar conta, né, de tantos experimentos, de tanto trabalho. Análise crítica, né, porque a gente vai desenvolvendo essa análise crítica na hora de ler um artigo, de questionar, de procurar respostas, né, de não aceitar tudo e procurar uma resposta quando a gente vê alguma questão que pode não estar correta. Resolução de problemas, a gente precisa resolver problema o tempo inteiro, né? A gente precisa ter uma inteligência emocional para poder resolver os problemas, poupar recursos, poupar tempo. Relacionamento interpessoal, a gente faz colaboração com muita gente. A rotina do laboratório, né, faz com que a gente desenvolva muitas amizades e uma relação assim, né, cordial com as pessoas. Comunicação, apresentação de pôster, apresentação de seminário, apresentação de aula, é outra característica que a gente desenvolve muito na pós. E eu coloquei fluência em inglês aqui, que é uma coisa que a gente pode adquirir fazendo um curso também, mas eu, particularmente, adquiri a minha fluência, que ainda precisa melhorar um pouco, mas assim, eu já consigo me comunicar bem com a pós-graduação, porque, né, a gente tem parcerias com muitas pessoas de fora, então isso faz com que a gente tenha que automaticamente falar em inglês, e a minha experiência, especialmente nos Estados Unidos, foi sensacional nesse quesito. Assim, é difícil na osmose. Então, eu acho que muito além da questão de bancada, né? Eu acho que quando a gente decide não seguir a trajetória de continuar na bancada ou continuar como professora, a pós-graduação dá muitos recursos para a gente conseguir aplicar as nossas habilidades, né, a nossa expertise em outros ramos, né? E eu digo que eu não mudaria nada, assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo, que eu acho que a pós-graduação foi essencial para a minha formação, das palavras da Ana Flávia e as minhas. Assim, eu acho que é um ambiente de muito crescimento pessoal, profissional, além das amizades incríveis que você faz, você se desenvolve como ser humano, né? Te prepara para qualquer desafio, para qualquer carreira que você venha escolher futuramente. Bom, é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Estou aberta às perguntas. Eu esqueci de colocar meu e-mail aqui, mas eu vou mandar no chat, caso alguém queira entrar em contato. Fique à vontade.